Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai começar, então, a fazer a apresentação do trabalho referente às novidades no meio agrícola, as nossas culturas incluídas nesse trabalho foi o girassol e o milho. As componentes do grupo sou eu, a Wanda, a Vanessa, a Amanda e a Maeve. O girassol, então, o nome científico dele é Helianthus. A classificação é espécie, é da família Asteraceae, do reino Plantae e da ordem Asterales. Vamos dar sequência, então, nas atualidades. Aqui a gente trouxe uma reportagem, agora do ano de 2021, referente ao óleo de girassol. Como todo mundo sabe, tem o óleo de girassol que a gente usa na alimentação, mas nessa questão aqui, o óleo foi utilizado nas feridas em idosos, ou seja, para cicatrizar as feridas em idosos com diabetes. Toda pessoa que tem diabetes tem uma dificuldade enorme em cicatrização da pele. Esse trabalho, então, ele foi estudado com o propósito de utilizar esse óleo e ter a certeza de que o tecido se reconstitui mais rápido e melhor utilizando o óleo de girassol. A pesquisa, então, ela foi uma revisão narrativa, ocorreu em 2021 e que concluíram, então, através de toda a revisão bibliográfica, é que o óleo de girassol, sim, ele é benéfico para a cicatrização das feridas em idosos, principalmente em idosos que têm uma maior dificuldade ainda. Nesse outro caso aqui, a gente tem o farelo de girassol, ou seja, um coproduto da cultura do girassol. O farelo de girassol na alimentação do gado. Sim, é possível usar, então, o girassol como farelo, alimentar os animais com esse subproduto, então, do girassol. Esse farelo, então, ele tem um valor energético menor que o farelo de soja, que tem uma energia bem maior. A proteína é de média qualidade e a digestibilidade, a digestão que o animal realiza é muito melhor utilizando o farelo de girassol na alimentação. Recomenda-se, então, utilizando esse alimento, é que para vacas leiteiras, ele pode ser usado, então, 20% do concentrado ou, no máximo, 2 quilos de farelo de girassol por vaca ao dia. Ou seja, para oferecer esse farelo para os animais, é necessário ter uma ajuda de um profissional, de uma pessoa que entende de nutrição animal. Mas ele é um subproduto que não tem um valor muito alto e que pode ser, então, incluído no sistema de alimentação dos animais. Tem outros casos também, alimentação para ovinos ou outros animais, tem tortas de farelo, que são outros subprodutos, e que todos têm uma qualidade razoável em relação ao valor. Essa aqui é uma curiosidade, também uma atualidade. Essa foto, então, a primeira, onde a gente tem aquele senhor, esse girassol gigante, o maior do mundo, ele foi contabilizado lá em 2014. Essa planta, ela obteve uma altura de até 8 metros de altura, então ela é bem grande. Ali na segunda imagem, nós temos uma senhora, onde a planta de girassol, que tinha na casa dela, também, em 2011, foi eleita o maior girassol do mundo. São variedades de girassol diferentes, né? Para se desenvolver mais e não produzir mais sementes. Aqui, o girassol, então, uma novidade, ele é capaz de conter até 8.000 flores em uma única planta. Ou seja, sabe aquelas pétalas amarelas? Elas são, na verdade, as flores femininas, as periféricas.
aquelas sementinhas que ficam ali no meio, no centro do girassol, é que são consideradas as flores. Elas são as flores bissexuais, são as flores hermafroditas. Elas têm aquele formato ali, da onde a gente tira aquela sementinha do girassol, onde a gente faz as rações, onde a gente faz o óleo, alimenta os pássaros, é aquela sementinha ali. Cada sementinha é uma flor da planta do girassol. Aqui, o girassol, então, ele foi utilizado como uma alternativa de segunda safra. Ele é bem benéfico em relação à rotação de culturas. A alelopatia dele é bem forte em relação principalmente às braquiárias ou outras plantas infestantes. Então, ele é uma planta que vem sendo utilizada cada vez mais na rotação de cultura. Outra questão também é que o girassol ele corresponde em torno de 13% de todo o óleo vegetal produzido. E cada vez ele vem ganhando mais mercado, mais consumidores e, consequentemente, mais produtores de girassol. Bom, dando continuidade, então, ao nosso trabalho, eu trouxe uma reportagem que fala onde que o girassol é o grande aliado das próximas safras. Pode passar. Os restos culturais do girassol, eles beneficiam as culturas em sucessão, em função dos teores de nutriente e da elevada taxa de decomposição de alguns componentes da planta, como as folhas e os capítulos, que apresentam baixa relação CN e a liberação rápida dos nutrientes contidos na palhada, na superfície do solo. Esses resíduos, então, eles vão representar, em média, 24% do total da matéria seca produzida, que é rapidamente decomposta e liberando os nutrientes para o plantio seguinte. Nessa próxima reportagem da Mais Soja, o mapa, então, ele publicou o zoneamento das culturas da soja e do girassol. Na última sexta-feira, do dia 22 de maio de 2020, foram publicadas portarias de ZARC número 125 a 144 da cultura do girassol. Essas portarias, então, apresentam características de boa tolerância ao estresse hídrico. Dessa forma, se encaixa em sistema de produção que realizam duas safras. O zoneamento, então, ele tem o objetivo de reduzir os riscos relacionados aos problemas climáticos e permite ao produtor identificar a melhor época para plantar, levando em conta a região do país, a cultura e os diferentes tipos de solo. Os agricultores, então, que seguem as recomendações do ZARC, estão menos sujeitos aos riscos climáticos e ainda poderão ser beneficiados pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO, e pelo Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o PSR. Bom, na próxima matéria, então, traz sobre que o cultivo de girassol na bordadura da lavoura ele vai ajudar no controle de pragas do tomateiro. Bom, o uso do girassol como planta armadilha de insetos na cultura do tomateiro ele vai diminuir as aplicações iniciais para o controle de lagartas e de besouros desfolhadores, que é as populares vaquinhas, em até 30%. Isso acontece porque o elevado número de insetos que se concentram nas inflorescências e folhas do girassol permite uma diminuição dessa praga no cultivo principal, demandando então menos intervenção química na lavoura. A planta, como a armadilha, ela se fundamenta no princípio de que os comprimentos de onda emitidos por superfícies amarelas vão atrair os diferentes espécies de insetos. O girassol, então, ele pode ser usado no monitoramento e no controle de inseto-praga em diferentes tipos de cultivos, cujas essas pragas principais vão ser atraídas pela cor amarela dos capítulos. O girassol, então, ele é plantado apenas na bordadura do cultivo principal e o objetivo é que ele vai formar uma barreira física para os insetos. Eles vão se alimentar das folhas e das inflorescências e não vão migrar para o interior da lavoura. Na imagem aqui a gente pode ver alguns insetos, então, atacando o capítulo do girassol. Desta forma, eles não vão acabar indo para as culturas principais.
Vamos dar continuidade, então, para o trabalho. Agora vamos falar da cultura do milho. A estimativa é de que a produção de milho deve aumentar cerca de 40% no Rio Grande do Sul na safra 2021-2022. Apesar dos problemas causados pela seca na safra passada, a produção de milho ela deve crescer 39,23% no Rio Grande do Sul na temporada 21-22. A estimativa é da Emater RS Ascar, que projeta uma produção de 6,11 milhões de toneladas do grão, sendo que na safra 2020-2021 foram 4,39 milhões de toneladas. Em área cultivada, deve chegar a 834 mil hectares, que é um aumento em 6,89% em relação a 2020, que foi 780 mil hectares. E quanto à produtividade, a expectativa é de 7,3 toneladas por hectare, que é um crescimento de 29,59%, se comparado à colheita anterior, que foi 5,6 toneladas por hectare. A produção de milho silagem também deve registrar um aumento de 30,6% da produção. Agora falar sobre a nova biotecnologia VT-Pro 4, que traz evolução para a cultura do milho híbrido no Brasil. Essa inovação é da Bayer e promete maior proteção desde a raiz até a parte aérea da planta, facilitando o manejo das principais lagartas que atacam a cultura. A lagarta é uma das pragas de grande importância para o milho. Um dos principais diferenciais desta biotecnologia é possuir 2 modos de ação que reforçam o controle contra a lagarta, na parte radicular, e 3 que ajudam a defender a espiga e a planta. Com isso, o milho fica até 5 vezes mais protegido contra essas pragas, resultando em maior produtividade, uma vez que a porcentagem de espigas danificadas cai para 2,6%. Na lavoura sem a biotecnologia, o dano pode chegar a 44%, diz Danilo Belia, líder de lançamento para VT-Pro 4. Aqui são imagens de uma cartilha que foi lançada no início desse ano pela Embrapa e Sistema Faesp Senar Paraná, que lançaram sobre cigarrinha do milho. A cartilha traz informações sobre manejo da cigarrinha e enfesamento na cultura do milho e orientações de identificação e controle. Então, eu vou dar continuidade, né, no nosso trabalho, apresentando uma outra reportagem, que foi em agosto do ano de 2021, né? Açúcar natural diminui o efeito da seca no milho. Essa notícia eu encontrei, então, no site da Embrapa Milho e Sorgo, de Minas Gerais, que está testando 2 novos grupos químicos, né, do açúcar natural, trealose, onde são a tossila e o ácido. Estão utilizando esse grupo químico para mitigar os efeitos da seca causa no milho, né? Porque já vem umas 3 safras, né, seguido que o milho vem sendo bem castigado com as secas, né, aqui no nosso estado e também em outros estados, né? Com isso fez, então, com que estudos fossem feitos, né, realizados, para que consigam, então, mitigar, né, os efeitos da seca no milho. Essa experiência ela, então, foi feita em casa de vegetação, né, onde mostra o maior crescimento das plantas tratadas com esse derivado. Isso, então, comprovando o bioestimulante da substância, abrindo caminhos em prol a estudos, né, para reduzir esses efeitos no cereal. O estudo, né, ele abre uma perspectiva para novos bioestimulantes que possam, então, ser usados, né, como eu falei anteriormente, mitigar a seca em plantas de milho.
Pode passar. Então, o estudo foi realizado, né, em parceria com a Embrapa e na Universidade Federal de Alfenas, né, em Minas Gerais, comprovando, então, o efeito da trealose, né, e sendo capaz, então, né, de diminuir esses efeitos que a seca traz no milho. O experimento mostra que as plantas tratadas com o derivado obtiveram uma maior taxa de crescimento. Foi utilizada uma variedade híbrida de milho, suscetível à seca, né, para otimizar os resultados. A grande novidade do estudo é a adição de novos 2 grupos químicos, né, o tosila e azito, a mistura, né, que resultou numa maior taxa fotossintética das plantas. A mistura que foi utilizada, né, no experimento, ela foi pulverizada manualmente, né, 12 horas antes da imposição do estresse hídrico, né, nessas plântulas de milho. E a outra foi posta a 5 dias após ter exposto essa planta ao estresse. A mistura, né, ela aumenta, então, a taxa fotossintética da planta, aumenta o transporte de elétrons, além de reduzir os danos, né, no aparato fotossintético, levando modificações anatômicas na folha, né, que podem favorecer a taxa fotossintética, o aumento da densidade de estômatos, que são anexos da epiderme foliar, então responsáveis pelas trocas gasosas, né? Todos esses efeitos são primordiais para uma maior tolerância, né, ao déficit hídrico em milho. O estudo, né, como eu já havia falado anteriormente, né, ele abre caminhos para o desenvolvimento de mais bioestimulantes, né, fazendo então com que seja minimizado esses efeitos da seca no milho. O país é hoje o segundo maior exportador de milho a nível global. A busca de novas tecnologias, né, ela tem que vir, né, para manter em destaque, né, e conseguir continuar exportando essa grande quantidade que o Brasil tá. O açúcar trealose, ele é uma das opções muito demandada pela indústria por ser natural e não apresentar nenhuma toxicidade, né, à planta e nem o solo também. Então, outra notícia que foi encontrada, então, é do Instituto de Experimento, né, Rural do Paraná, do IDR. O Paraná vai lançar cultivares de milho e de aveia em 2021. Então, é o IPR 216. Eles serão lançados ao decorrer desse ano, não tem data definida ainda, e colocam à disposição dos produtores, então, as sementes, para que na próxima safra, 22 e 23, já estejam disponíveis no mercado, né, para serem cultivadas. O IPR 216, né, ele é uma variedade que foi desenvolvida para atender os produtores interessados, né, em lavouras com baixo uso de tecnologia ou para plantio de risco, né? Como o custo da semente é menor, é uma boa opção para a segunda safra. Indica, então, o Araújo, que foi um dos responsáveis, então, por esse estudo. Algumas características, então, que nós podemos levar em conta do milho, né, dessa nova variedade, ele tem porte médio, boa tolerância ao acamamento e quebramento, ele é de ciclo precoce, espigas com bom empalhamento, elevada produtividade. Tem um potencial para produzir em torno de 80% de um híbrido de alto rendimento. Explica, então, o pesquisador, né, Pedro Mário de Araújo, que trabalhou no desenvolvimento dessa cultivar. Como considerações finais no nosso trabalho, as tecnologias elas vêm sendo trazidas para o campo, né, com uma grande importância para toda a cadeia produtiva, melhorando o manejo, trazendo novas variedades aos portfólios, buscando um conhecimento maior sobre pragas e doenças e também, né, buscando uma maior tecnologia nos maquinários agrícolas. Assim, os agricultores eles ficam à disposição, né, de várias ferramentas de qualidade para utilizar dentro das suas propriedades, né, aumentar a produtividade, a qualidade, todo o ciclo, né, que se faz dentro de uma propriedade. Então, esse era o nosso trabalho, nós agradecemos a atenção de todos e estamos abertos
algumas discussões ou comentários.